que a gente já falou e é tão importante falar, e quem é tutor de gato vai entender, que é como entender os sinais do gato. Doutora Priscila, por que o gato é assim? A gente tava falando ali atrás, ela ainda falou, o gato tá bem numa semana, na outra, de repente, parece que ele tá super mal. E na verdade, não, né? Na verdade, eles vão escondendo sinais. Pri, explica pra gente o que acontece, por que os gatos são assim? Tulin, você é gateira, a gente já gravou juntas 2 temporadas do podcast, Sim. Então a gente tem muita história pra contar. E algo que a gente sempre fala é o fato dos gatos esconderem os sinais e serem esses especialistas em esconder os sinais de doença. E isso tem uma explicação do porquê eles são assim, né? Não é, o gato esconde o sinal porque ele não quer ser levado ao vet. Não é bem assim, né? E pra gente entender o porquê os gatos se comportam dessa maneira, eu sempre gosto de traçar um paralelo com a história da domesticação do gato, o ancestral selvagem. Eu acho que quando a gente começa a entender o comportamento do ancestral do nosso gato doméstico, a gente consegue explicar muitas das coisas que acontecem com eles dentro da nossa casa. E esse é um dos pontos. Então, o gato ele tem esse comportamento de certa forma, esconder ou mascarar os sinais de doença, porque na natureza, o ancestral selvagem do gato, o gato ele foi domesticado há menos de 10 mil anos. Se a gente pensar num horizonte de modificações genéticas, isso é muito pouco tempo. Ainda, né? Foi ontem, né? Praticamente. Então, não foi um tempo suficiente para que o nosso gato tivesse mudanças significativas em comparação com o ancestral. E o ancestral do nosso gato, esse gato selvagem, ele é um ser solitário na natureza. Então, por ser solitário, diferente dos cães que tem uma matilha e a matilha consegue se proteger de possíveis predadores ou de possíveis agressores, o gato sozinho, ele não tem quem lute junto com ele. Então, ele é o responsável pela própria segurança, pela própria saúde dele. Então, ele precisa sozinho se proteger de possíveis predadores, porque o gato ele é um predador, mas ele também é presa de animais maiores. Então, ele não pode demonstrar sinais de vulnerabilidade, porque senão ele se torna uma presa mais fácil. E, ao mesmo tempo, o gato ele é um animal territorial. Então, ele conquista um território que na natureza é um território bastante grande, e dentro desse território todos os recursos-chave para a sobrevivência dele estão ali dentro, que é onde ele caça, onde ele obtém o alimento, onde ele faz as eliminações, as necessidades, onde ele descansa, onde muitas vezes ele encontra um parceiro sexual, né, na natureza. Então, tudo acontece ali dentro daquele território. E o gato não quer deixar outros gatos oponentes dominarem aquele território. Se ele demonstra sinais de fraqueza, sinais de doença, outros gatos mais facilmente podem tomar aquele território. Então, por isso que ele não pode demonstrar sinais de fraqueza, sinais de doença, para não ser predado e para não perder o domínio daquele território. E o nosso gato doméstico, agora, depois de toda essa história... 10 mil anos depois. Exato. Chegamos nas nossas casas com os nossos gatinhos. O território é um apartamento. Exato. Mas, ainda assim, é um território. Uhum. Aquele ali é o território do nosso gato. É claro que ele não precisa se proteger de predadores. Ele não precisa, muitas vezes, se proteger Mas ainda tá de no outros código oponentes. genético dele ainda. Exato. Aquele é o território dele e ele tem esses sinais de esconder as manifestações de doença. Então, ele demora muito para mostrar sinais claros. Geralmente, quando um sinal claro fica visível para os tutores, essa doença ela já se iniciou há algum tempo, que foi o que a Vitória falou ali atrás pra gente, né? Que você comentou. Que quando a gente observa, muitas vezes parece ser de uma hora para outra, mas isso geralmente se inicia um bom tempo antes. Quem é tutor, muito observador, que conhece muitos gatos, consegue perceber as pequenas mudanças. Mas muitas vezes, muitas doenças, elas têm um início insidioso e longo. E quando a gente percebe, muitas vezes já é tarde, mas isso tem uma explicação que está ligada à espécie felina mesmo. E tem ali algumas dicas, né? Então, o miado do gato,
os gatos têm muito uma rotina estabelecida para eles. Então, perceber que o gato ficou mais moroso, né? Fez o barulho de comida, o gato não veio atrás. Foi muito interessante que eu tenho uma gatinha Pipoca, que ela é obesa. A gente já falou sobre ela, fizemos visitas com o Real Canin. E uma das coisas que foi muito interessante observar quando a gente foi no médico veterinário é que ele falou, mas como ela tá de mobilidade? Eu falei, ótima, sobe em cima da cama, no sofá e tal. Ele falou, mas pra brincar? Eu falei, não, ela gosta de brincar deitada. Aí ele mostrou assim, ele falou, você tá vendo aqui a bundinha dela? Olha como tá menorzinha. Ela já tá parando de usar esses músculos aqui por causa do peso. E aí, quando ele falou isso, eu falei, é verdade. Tinha um lugar do sofá que é mais alto que não é mais o que ela sobe no primeiro, sabe? Eu troquei a cama por uma cama maior e ela não fica mais tanto tempo em cima da cama, ela fica mais no sofá que é mais baixo. Então, assim, às vezes as mudanças são muito sutis. Ele falou, provavelmente ela tá começando a ficar com dor aqui, porque ela tá muito pesadinha, e ela só vai limitar o comportamento. E o meu gato, que tem doença inflamatória intestinal, que é uma doença autoimune, o primeiro sinal foi perceber que sobrava mais comida no potinho dele. Mas assim, um sinal muito sutil, porque como tem o tratamento da pipoquinha, que tem que observar a comida, então acaba observando a comida de todo mundo, comecei a perceber que ele não estava comendo tanto, assim, do que era já a rotina, porque eu tiro os potinhos, porque a pipoca não pode comer e tal. Então foi muito sutil, e especialmente sobre essa doença, né, Pri? Quanto mais cedo você descobre, melhor é o prognóstico, porque ela pode sim evoluir para um câncer. E a gente descobriu muito no começo dessa rápida observação. Até a quantidade do xixi, assim, dava para perceber que ele é um gatão de 7 quilos. E aí, um dia ele tava fazendo xixi, o xixi foi menos, assim, eu fiquei, ué. E ele é aquele gato e ele é um gato que gosta da areia limpa, então ele espera, quando tá limpando a areia, ele espera terminar de limpar a areia, fica ali. A primeira coisa que ele faz quando limpa a areia é o primeiro xixi dele. E eu percebi, então foram coisas muito pequenas e muito sutis, um miado diferente, começou a ficar mais manhoso, foi questão de 1 semana e meia, assim, mais ou menos. Até a pessoa que trabalha na minha casa percebeu ele diferente, porque ela passa o dia com eles, e ela é apaixonada por eles, ela percebeu, ele tá miando diferente. Eu falei, é verdade. E a gente levou, ele tava com a doença inflamatória intestinal. Então foi muito sutil. Tanto que a gente já fez o tratamento, a gente já fez o desmame do medicamento, a gente mudou várias coisinhas, eu vou falar depois sobre essas mudanças. E ele está um gato saudável de novo. E que foi muito, assim, é realmente muito sutil. E obviamente, porque eu já tinha gravado 2 temporadas ouvindo sobre esse olhar, e realmente muda. Porque uma vez que a gente ouve sobre isso, não consegue mais não ter mais essa percepção sobre seu bichinho em casa. E não esperar, né, Tulin? Vou ver o que acontece, Nossa, vou esperar mais um tempo. Nunca, porque a gente acha que vai passar, né?